já que a gente está falando de folk, né, e aí a gente está falando que folk justamente compreende as manifestações, né, relativas a um determinado povo, num determinado lugar, num determinado tempo, né? É, e já que a gente está falando de alguns artistas, né, que talvez já tenham um grande destaque, se tenham se tornado ícones, né, dessas linguagens, ou talvez não sejam ícones e não sejam grandes conhecidos do público, mas deveriam ser. É, uma banda que eu acho muito interessante é o Los Raivas. Uma galera peruana. Eles, enfim, né, daquela leva de bandas dos anos 70 que todo mundo tinha banda de rock progressivo, né? Todo mundo queria ser o Yes, até os Mutantes, que eram os Mutantes, pô, assim, eu gosto do Yes, mas os Mutantes, né, enfim, queriam ser o Yes e é muito comum a galera toda daquela época buscar essa sonoridade do rock progressivo, tanto na instrumentação quanto nos timbres, nos efeitos, etc e tal. Los Raivas não foge a essa regra. Eles também têm essa instrumentação de rock progressivo, baixo, guitarra, bateria, teclado. Eles também usam uma série de timbres e de efeitos que são característicos dessa linguagem do rock progressivo, mas eles tocam música andina. Não é assim, eles fazem rock progressivo com influência de música andina. Não, eles fazem música andina de fato, né? A sonoridade da coisa, assim, as melodias, as harmonias, inclusive às vezes colocando alguns instrumentos que são tradicionais ali, o charango, tem umas flautas malucas que eles tocam lá, enfim. Eles têm a maior parte do repertório é a composição deles e as temáticas das letras deles são muito relativas ali a todo aquele contexto simbólico, né, dos Andes, né? Eles têm, enfim, um disco que é dedicado aos condores, sabe? Tipo assim, eles viajam em várias simbologias dos condores em determinadas músicas. E tem um disco que chama Nas Alturas de Machu Picchu, né? Que é um disco onde eles falam de toda a questão histórica e toda a importância cultural ali, assim, né? Dentro da visão deles da coisa. Mas eles tocam também umas músicas tradicionais, né? Como se fosse sei lá, o Ciranda Cirandinha lá do país deles. E é uma banda muito interessante, assim, a exemplo do Pink Floyd, por exemplo, que na, nas ruínas de Pompeia, tocou em Veneza, nos lugares assim exóticos, né, inusitados. Los Raivas fez isso também, né, mas eles são peruanos, então eles tocaram foi em Machu Picchu. Eles fizeram uma apresentação tocando esse disco nas alturas de Machu Picchu, ao vivo, lá no topo de um platô daqueles lá de Machu Picchu, né, com aquele visual todo, com as ruínas, etc e tal. Tinha uma cambada lá do governo também na área VIPs em cima do barranco assistindo o show. E foi muito legal, porque isso de alguma forma foi um reconhecimento do trabalho que eles estavam fazendo há, sei lá, 30, 40 anos já. Naquela época, 30 anos. Que esse show acho que é do começo dos anos 2000, 2004, 2003, alguma coisa do gênero. Mas foi bem legal, porque assim, primeiro lá é uma área que você não pode fazer qualquer coisa lá na hora que te dá na telha, né? Aquilo ali é protegido, é patrimônio da humanidade, etc e tal. Então você precisa de uma série de autorizações para conseguir fazer um show lá. Os caras conseguiram essas autorizações. Isso, para mim, é sinal de um prestígio grande, né? E já é quando os caras estão coroa. Então, assim, o batera já tinha morrido, quem toca no lugar dele é a filha dele, né? E tem umas coisas assim. Vem pela estrada